tudo bem? Hoje nós estamos aqui dando continuidade às aulas sobre o livro Didática, de Libânio. Aqui no canal você já encontra outros capítulos dos quais nós já conversamos. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2, intitulado Didática e Democratização do Ensino. Gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado todas essas nossas discussões sobre o livro do Libânio. E se inscrevam, dê like aí se você gostou do conteúdo, faça seus comentários, sugira outros estudos de outros livros. Neste capítulo, Libânio vai falar muito sobre democratização, sobre escola pública. É importante a gente levar em consideração que ele fala muito sobre a escola pública, porque dentro da nossa Constituição Federal Brasileira, a escola pública gratuita, né, e de qualidade para todos é garantida para todos os cidadãos brasileiros. Então, assim, dentro de uma sociedade em que seguisse a Constituição, não é mesmo? A escola pública de qualidade para todos, né, de maneira gratuita, deveria funcionar muito bem e atender a todos os cidadãos. A escola pública, ela é um tema-alvo aí do Libânio em todo o seu livro, e aqui mais ainda. E ele vai falar nesse primeiro subtópico do capítulo sobre democratização e as lutas democráticas, né? A escolarização e as lutas democráticas. Vale lembrar que quando ele diz luta, não é no sentido de violência ou passeata na rua, jogar, nada disso. Quando ele diz luta, é simplesmente o fato de irmos em busca dos nossos direitos. Não sozinhos, mas com outras pessoas que também queiram ter esse direito garantido. Então, a primeira coisa que ele coloca é um conceito de democratização. Ele vai dizer o seguinte, que a democratização é a conquista pelo conjunto da população das condições materiais, sociais, políticas e culturais que lhe possibilitem participar na condução das decisões públicas e governamentais. Ou seja, que a população como um todo participe de decisões, desde muito importantes até as que não são tão importantes, que elas tenham ali garantia desse direito de participação e que não seja apenas comunicado a ela o que aconteceu ou vai acontecer. Então, essa é uma possibilidade de democratização dentro da sociedade que acontece, né? Então, nós temos a questão do voto, onde a gente escolhe. E dentro da escola, este movimento também existe, né? Deve existir. Então, nós temos a participação da comunidade escolar. Quando eu digo comunidade, são os profissionais que trabalham dentro da escola e as famílias das crianças que estudam na instituição. Eles fazem parte da comunidade escolar. Eles participam da escolha do diretor, eles devem ter acesso aos gastos e como foram direcionados os dinheiro destinado àquela instituição. Então, tem que estar colocado dentro da instituição em um lugar que todos possam ver sua prestação de contas, porque é com dinheiro público, todos deveriam participar e estar cientes do que acontece. E aí, continuando, ele vai falar, então, beleza, essa democratização dentro da escola, como isso se dá? Ele vai colocar um comentário sobre escolarização necessária. O que seria necessário para uma escolarização que capacitasse o cidadão a exercer toda essa luta e a buscar os seus direitos? Aí ele vai falar o seguinte, que a escolarização que seria necessária para tal sujeito é aquela capaz de proporcionar a todos, em igualdade de condições, o domínio dos conhecimentos intelectuais requeridos para a continuidade dos estudos, ano a ano, e para as tarefas sociais e profissionais, entre as quais se destacam as lutas pela democratização da sociedade. Então, quando ele fala de igualdade de condições, ele se refere justamente às crianças mais pobres, em condições desfavoráveis financeiramente. Então, reflita, uma criança que passa fome, que uma hora está com a mãe, outra hora está com a avó, outra hora está com o pai, que vive em uma família onde os seus responsáveis não são responsáveis por ela, onde ela tem que lidar com a maioria das coisas, muitas trabalham com a família ou às vezes trabalham sozinhas,
muitos cuidam dos seus irmãos, vivem numa família que tem diversos vícios e vê aquilo, muitos sofrem abusos, violências. Essa criança, dentro dessa perspectiva dessa escolarização necessária, ela seria melhor assistida para que ela tenha condições melhores para aprender. Porque essa criança, ela não vai ter um rendimento tão bom quanto a outra que tem tudo. Na continuidade, ele vai falar sobre a finalidade dessa escolarização, que de acordo com ele, tem uma finalidade prática. E no sentido de que essa praticidade? Que essa escolarização, ela deve fazer com que os alunos adquiram um entendimento crítico da realidade. O entendimento crítico da realidade é questionar, é perguntar, é se questionar, nossa, minha rua não tem esgoto, passa uma água aqui no meio. Mas será que isso é certo? Para isso, ele tem que conhecer outras realidades. Para isso, ele tem que entender que o que ele vive ali não está certo. E como ele vai saber disso? Sendo que aquela, para ele, é a realidade que ele conhece. É a realidade que ele acha certo. Para que ele entenda e veja outras realidades. E veja os direitos que ele possui, que não é aquela rua que passa uma água no meio, que ele tem direito a saneamento básico. Aí ele vai tentar pensar de uma maneira diferente. Então, esse seria o entendimento crítico da realidade. Libânio vai atribuir esse movimento de adquirir o conhecimento crítico da realidade a partir dos estudos das disciplinas, os estudos dos conteúdos da escola, desde que a criança tenha domínio desses conteúdos, dessas disciplinas, ela teria as suas capacidades mentais e habilidades melhor desenvolvidas e conseguiria, assim, se expressar como um cidadão e atuar na sociedade, lutar pelos seus direitos a partir dos conteúdos. Então, essa é a visão do Libânio. Libânio vai perguntar para a gente, vai deixar essa questão para que possamos pensar, e ele também oferece algumas respostas sobre, então, por que a escola pública não consegue fazer isso? Por que não está dando certo? O que está de errado? Que as pessoas nem pensam mais, não é? Bom, e ele vai colocar algumas questões dentro do livro dele, lembrando que este livro, essa edição que eu tenho e converso com vocês, foi publicada e editada em 1990. Então pensa, Libânio, em 1990, tinha esse entendimento sobre escola pública a partir da realidade que ele via. Vamos ver se mudou hoje, não é mesmo? Se melhoraram algumas coisas? Bom, Libânio vai falar que a escola pública não funciona, não está conseguindo fazer com que essa escolarização seja adequada por alguns fatos. Então, olha lá. Primeiro, falta de política nacional de administração e gestão de ensino. Recursos financeiros são insuficientes e mal empregados. Nós vemos que toda vez que entra presidente, sai presidente, prefeito, vereador, governador, as finanças destinadas à educação são cada vez menores, certo? Então, acho que isso não mudou muito. Depois, funcionamento precário por falta de estrutura e materiais didáticos. Olha, veja só, será que todas as instituições, por exemplo, da sua cidade, instituições públicas da sua cidade, estão em perfeita ordem estrutural, assim, do prédio? Ou estão bem pintadinhas, todas as portas funcionando, não é? Cadeiras em bom estado. Será que existe isso? Será que os professores têm material didático? Ah, mas o governo entrega livros. Será que ele entrega livros para todas as crianças? Porque geralmente tem criança que fica sem. Tem criança que a gente faz... Tem vezes na sala que nós fazemos rodízio de livro, gente. Pode um negócio desse? Rodízio de livro. Porque a prefeitura não entregou o livro para todos. Depois, professores mal remunerados. Quando a gente fala de professor, nós temos uma profissão que trabalha não somente dentro da escola, né? Nós trabalhamos fora também. Então, planejamento, pesquisa, nós adquirimos muito material para o nosso estudo e para uso dentro de sala de aula. Será que a remuneração que a gente recebe condiz com isso? E eu digo mais, será que o nosso valor social é tão grande quanto
a nossa necessidade dentro da sociedade? Alguém aqui já viu alguém te parabenizando por ser professor? Ou só olhou para você e disse, nossa, você é professor? Vixe. Não temos nosso valor moral também, não é? Depois, alunos sem livros e material escolar. Sim. Palanque eleitoreiro e político partidários. Então, são vereadores, deputados que se acham donos ali daquele bairro e utilizam a escola para se promover, para fazer com que os professores e alunos votem nele em troco dele conseguir melhores coisas para a escola, sendo que é direito da criança toda educação de qualidade gratuita. Não é porque a gente precisa votar em alguém para ter esses benefícios, deveriam ser garantidos, independente de quem for governar ou não. Falta de garantia ao acesso e permanência na escola. Então, uma coisa ela é ser pública e aberta a todos. Outra coisa é conseguir manter a criança lá. Pensa, todo dia ela tem que ir para a escola. Será que ela tem alguém que a leve? Será que ela possui as roupas para ir para a escola? Será que ela possui material? Será que ela já almoçou para ir para a escola? Então, assim, nós temos diversas situações em que as crianças não se mantêm na escola devido a condições muito precárias de vida mesmo. Então, crianças que não têm roupa, crianças que muitas ainda vão, assim, com o sapato rasgado, e a gente cola dentro da escola. É complicado, principalmente em escolas públicas periféricas. E por último, dessa parte aqui, o público de origem social desprivilegiada e discriminada. Nós temos justamente quem eles são? Pobres, em sua grande maioria, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas de diversos nichos que sofrem discriminação. E a maior delas é por ser pobre. A maior delas é por ser pobre, estar estudando em escola pública, que dentro do nosso imaginário social, escola pública é ruim, escola pública é para pobre, certo? Sendo que essa não é a premissa da escola pública. A escola pública deveria ser para todos, rico, pobre, verde, amarelo, qualquer pessoa deveria estudar na escola pública. E aí, Libânio vai falar o seguinte, que a escola não é apenas um lugar para adaptar as crianças ao meio social e ajustar lá regras sociais e as regras da família, e nem para que ela aprenda uma profissão. É mais do que isso, né? A escola é para que a criança aprenda sobre os conhecimentos culturalmente descobertos, né? Desenvolvidos, que ela aprenda ciência, que ela aprenda a ler, que ela aprenda a escrever, que ela aprenda os seus direitos, que ela aprenda diversas coisas para a sua vida, certo? E aí, ele coloca alguns pontos aqui, ó. A injustiça social, a falta de igualdade de condições econômicas, de vida e de oportunidades. Então, não depende apenas do esforço individual da criança. Temos aqui um grande discurso no país sobre meritocracia, não é? Que você só não faz porque você só não consegue porque você não faz. Acorde cedo, faça tudo que você consegue superar na vida, vencer na vida. Calma. Temos obstáculos muito grandes para pessoas e que sozinha ela vai demorar um tempo enorme para conseguir superá-los. Enquanto outra criança que não tem todos esses obstáculos, ela vai, com o próprio esforço, chegar muito mais rápido. Então, o mérito pessoal existe. É muito importante que a criança busque por si só o seu desempenho, o seu esforço, que ela não desista. É ótimo. Porém, nós devemos pensar também na igualdade de condições. Pense uma criança, como eu já disse anteriormente, que passa fome, que vem de uma situação de família muito difícil, com os pais viciados, e ela chega na escola com aquilo tudo na cabeça, com fome, e ela tem que aprender, enquanto a outra não tem nada disso. Ela veio, ela almoçou certinho, a família tá ok. A diferença é enorme. Então essa que passa fome, ela vai ter que lutar muito mais do que a outra. O esforço dela individual vai ser enorme e talvez ela não consiga.
porque os obstáculos dela são bem maiores. E aí ela vai perdendo a força com o tempo, porque poucas pessoas ajudam quem está nessa situação. Falar é muito fácil. Vai ajudar? Você vai ajudar? Como você está ajudando? Tem uma dessas questões. Então, as pessoas que estão dentro da sala de aula, elas têm uma visão diferente, como eu estou, né, da realidade daquelas crianças. Então, uma sala de aula de escola pública periférica, você muda muito a perspectiva da sua realidade. Mais à frente, ele vai colocar, então, beleza, a escola pública tem todas essas questões, tem todos esses problemas, e como deveria ser, então, essa escola pública, da qual nós precisamos lutar por ela e construir essa escola, não é? Ele vai dizer o seguinte, que essa escola pública, ela deveria ter a garantia de uma base comum de conhecimentos para todas as crianças e de âmbito nacional. Isso foi em 1990 e hoje em dia nós temos quem? BNCC, Base Nacional Comum Curricular. E isso, Libani, na época, né, ele não tinha esse acesso. E agora nós temos uma base comum. Então, o Brasil inteiro tem que aplicar, né, tem que oferecer às crianças esses conteúdos. Pode ser mais? Pode, mas não pode ser menos. Nós temos um padrão aí. Ensino como direito básico garantido na instituição, domínio do saber sistematizado, transmissão e assimilação dos conhecimentos a partir das realidades locais. Então, nós temos dentro da BNCC com conteúdos que precisamos trabalhar com as crianças, certo? E, para além disso, trazer junto com esses conteúdos os problemas que tem na comunidade, os problemas sociais que eles vivem. Por exemplo, falta água, tem uma crise de dengue ali no bairro, nós tivemos muito acidente ali na rua de cima, existem muitos roubos dentro daquele local. Como esses assuntos podem ser trabalhados dentro da sala de aula? O que a gente pode levar para discutir com as crianças? E juntamente com o conteúdo que precisa ser aplicado como consta na BNCC. Dentro deste pensamento, ele vai colocar de novo um conceito de o que seria democrática, né? Que é isso, a garantia, o acesso e a permanência. Então, nada adianta ser pública, todo mundo pode ir, se você não garante a permanência daquela criança lá, para que ela consiga ir, que ela tenha condições de frequentar a escola todos os dias. E também ele fala sobre a gestão interna da escola, os professores poderem participar nas decisões, né? De ser votado o próprio diretor, que isso já acontece. E a questão da gratuidade do ensino, que também é garantida dentro da Constituição Federal. E de grande vermelho colocamos: a escola é um meio insubstituível de contribuição para as lutas democráticas, na medida em que possibilita às classes populares, ao terem um acesso ao saber sistematizado e às condições de aperfeiçoamento das potencialidades intelectuais, participarem ativamente do processo político, sindical e cultural. Então, dentro dessa visão de escola, dessa visão de educação, Libânio atribui à escola essa importância de que, a partir das crianças, do momento em que as crianças têm conhecimento dentro dos conteúdos sistematizados que elas precisam aprender, que elas consigam desenvolver suas potencialidades e, assim, exercer seus direitos, buscar pelos seus direitos, entender o que são lutas, entender o porquê o outro está lutando, escutar sobre a luta do outro. A escola seria essa grande potência de auxiliar dentro das lutas democráticas. No próximo subtópico, ele vai falar sobre o fracasso escolar e o quanto esse fracasso escolar precisa ser derrotado. Libânio vai falar, por exemplo, do grande número de evasão escolar e reprovação nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, lembrando que desde 1990, muitas questões foram colocadas sobre reprovar a criança, não reprovar, se pode reprovar por falta ou não, se reprova pelo conteúdo.
dentro da escola pública. Então, foram diversas discussões sobre a reprovação e hoje ainda existem discussões sobre a reprovação. Se é saudável ou não reprovar uma criança, se adianta reprovar a criança ou não. Temos a questão da evasão escolar ainda, e muito grande. Depois, procedimentos didáticos que não prezam pela realidade e condições do educando. Então, dentro dos conteúdos, a BNCC não dá procedimentos metodológicos. A BNCC é uma base curricular, então ela deixa lá norteado diversos conteúdos para serem trabalhados. Ela não atribui um método, que é como eu vou ensinar aquele conteúdo. Então, os métodos, eles também são discriminatórios, atrapalhar nesse momento, uma vez que ele simplesmente ignora o que a criança vive, ignora a sua realidade, e a criança passa a não entender o porquê que ela está aprendendo aquilo, uma vez que é onde ela vai usar, certo? Discriminação de crianças e jovens pobres, como nós já havíamos falado. Patologização para justificar as dificuldades de aprendizagem. Então, nós temos uma grande leva de pessoas dizendo que crianças têm diversos tipos de transtorno de inteligência e, às vezes, não necessariamente é isso, né? Nós temos crianças que são estimuladas por telas, nós temos crianças que não tiveram uma boa educação antes. Se ela não teve um bom primeiro ano, um bom segundo ano, será que no terceiro ano ela vai ser uma boa aluna? É questionável. Então, nós temos um sistema falho, nós temos uma sociedade que mudou, as crianças mudaram, todas têm um celular, todas vivem nisso. E aí, diversas questões, habilidades cognitivas, elas não desenvolveram. Como eu posso dizer que todas têm alguma coisa? É uma questão a se dizer, de se perguntar o como isso vai influenciar na evasão até daquela criança. Obstáculos na organização do ensino, tá? A questão de currículos, objetivos das aulas, os programas, os projetos, né? As teorias do conhecimento que são optadas pelos documentos, o que elas visam, qual tipo de cidadão elas querem formar. Nós temos também questões familiares, né? Emocionais e financeiras, que influenciam imensamente no fracasso escolar da criança, em como ela vai lidar com a escola, com a vida. A criança não está sozinha, ela faz parte de uma comunidade, e a primeira comunidade que ela vive é a sua própria família. O Libânio vai dizer o seguinte, que o trabalho docente consiste em compatibilizar conteúdos e métodos com o nível de conhecimento, experiências, desenvolvimento mental dos seus alunos. Então, nós temos a BNCC, nós temos conhecimento sobre a teoria da aprendizagem, nós temos que ter conhecimento sobre métodos, que é didática, para conseguir colocar todos juntos, que seja coerente para que o nosso trabalho docente consiga realmente levar aquela criança a adquirir os conhecimentos. E aí tem uma coisa que ele fala bastante, e de fato é extremamente importante, que é a erradicação do analfabetismo. O que seria isso? Combater o analfabetismo. Ainda assim, no Brasil, há pessoas analfabetas, e o fato de não saber ler e não saber escrever influencia diretamente em como essa pessoa vai atuar na sociedade. A alfabetização, quando ela é bem conduzida, o que ela vai fazer? Instrumentaliza os alunos a agirem socialmente, a lidarem com situações e desafios concretos da vida prática. É um meio indispensável para a expressão do pensamento, da assimilação consciente e ativa de conhecimentos e habilidades, meio de conquista da liberdade intelectual e política. No próximo subtópico, ele vai falar sobre as tarefas, né, dessa escola pública democrática. O que ela viabilizaria para essas crianças. E aí no livro ele vai usar outro termo. Então aqui eu atualizei. Ele usa a primeira fase, né? E o termo mudou. Agora nós falamos de ensino fundamental 1. Então o que ele vai falar dentro dessas tarefas necessárias? Primeiro, assimilação ativa dos conhecimentos sistematizados. É uma coisa que ele já veio falando antes, dessa importância do conteúdo, ser assimilado.
da importância desse conteúdo advir de problemáticas de dentro da realidade e que o conteúdo e o método devem estar de mãos dadas. E aí ele vai falar sobre aprender valores, convicções democráticas, né, para que a criança entenda essa questão entre as lutas e os seus direitos, proporcionar o acesso, novamente, assegurar a transmissão e a assimilação desse conteúdo e assegurar o desenvolvimento dessas capacidades. Então, além de oferecer, além de dar acesso, nós temos que assegurar que a criança realmente aprendeu, realmente se desenvolveu. Assegurar que essa organização interna da escola, como a gente já havia conversado aqui antes, né, no início desse vídeo, que ela acontece de forma democrática, para que todos sejam envolvidos. E aí ele vai dizer novamente que para que essas tarefas sejam realizadas, Libânio atribui isso ao plano pedagógico que tenha como base nos objetivos dos conteúdos. Os conteúdos de português, matemática, história, geografia, ciências, arte e educação física. Para ele, esse é muito importante. E por último, ele vai dizer sobre nós, né? E futuros professores, e eu, professor, ou quem já é professor, qual que é o nosso compromisso social e ético para atuar dentro dessa escola pública, democrática, para trabalhar para uma escolarização e democratização do ensino? O que nós vamos fazer? O que cabe a gente? E aí ele vai dizer o seguinte, que cabe a nós, professores, a preparar os alunos para tornarem-se cidadãos e participantes dentro da família, do trabalho, né, da sua sociedade em si. Também nos cabe o compromisso de mediar toda essa dança, né? Então, a mediação entre o conhecimento e o aluno, a mediação entre o aluno e a sociedade, a mediação entre as condições de origem e a destinação que ele vai ter, o papel que cumpre promovendo as condições e os meios que assegurem o encontro do aluno com as matérias do ensino. Então, o professor vai conhecer a realidade desse aluno e ver em qual nível ele pode estar atuando e auxiliando essa criança para que esses obstáculos sejam amenizados e a criança consiga de verdade ter um encontro com o conhecimento, né, com os conteúdos das disciplinas que a gente falou. E para isso tudo eu acrescento aqui que o professor ele precisa ser um grande observador, pesquisar, ler, se atualizar, que o nosso trabalho, nosso estudo não termina na faculdade, galera. Nós continuamos, lemos, vemos coisas novas que aparecem, principalmente com a tecnologia, diversos tipos de metodologias diferentes que surgem, nós precisamos estar atualizados para ela. E, para finalizar, a responsabilidade profissional do professor é seu permanente empenho na instrução e educação dos seus alunos, dirigindo o ensino e as atividades de estudo. Então, é nossa responsabilidade esse empenho, essa atualização, essa formação continuada, essa busca incessante por melhorar o nosso trabalho. E é isso. Agradeço a todos por estar aqui escutando, né, e participando de mais uma conversa sobre este capítulo do livro Didática do Libânio. Até a próxima!